O Renato deu usou uma frase, eu não entendi o que ele quis dizer. Que é assim, agora tem que parar com as lesões. Mas como assim parar com as lesões? Lesão pode ocorrer a qualquer momento. Não se para com lesão, né? Olha, a partir de hoje não tem mais lesão aqui. Foi uma crítica clara pro departamento médico, né? Cara, eu não sei se de repente ali no calor do jogo e tal, o Renato não usou uma expressão que deixou essa dúvida e tal, daqui a pouco foi uma letra pra alguém, né? Até porque não pode normalizar, né? Mais uma vez. Mais um problema, né? O João Pedro, né? Exatamente. Mais um jogo em que o Grêmio não sai impune, né? Mais um jogador lesionado. Que coincidência. Que o João Pedro, ele já foi contra quem? O Santos? Não. Contra o Santos, né? Que ele sai no intervalo. Sim, ele faz o gol e sai. Mas ali não teve problemas, foi só um desgaste. Mas ele sentiu a perna pesada. Não é normal um lateral jogar 45 minutos e sair. Ontem teve um ponto importante que a gente discutiu no prorrogação e o Dávila falou. O planejamento do Grêmio era ter contra o Cuiabá o Soares. Agora, o planejamento do Grêmio, acredito que não contava que o Soares iria pedir pra jogar contra o ABC depois dos 2-0 em casa. E ontem o Soares sentiu muito. Soares estava exausto no final do jogo. Ele dá assistência pro Galdino, o gol foi na minha frente e o Soares não consegue comemorar. O Soares dá o passe pro Galdino, ele faz o gol, o Galdino vai pra cima do Soares, o Soares tá tipo... Tá morto. De cabeça baixa, assim. Ele tava exausto já ontem, tanto que ele pega e bota a mão ali na panturrilha direita, acho que sentiu o desgaste mesmo na perna, mas o Soares ontem tava exausto. Eu não sei se ele vai pro jogo contra o Cuiabá. Não sei mesmo. O Soares deve ter olhado o seguinte, olha, deixa eu jogar porque senão não vai dar. Vai ficar difícil. Sim, tanto que ele pediu pra ficar até o final, né? Claro. E faz a jogada, né? Claro. O Grêmio com essa jogada no final. E o Renato até reconheceu isso e deu um puxão de orelhas, né? Tipo, olha aí. E era o cara pra estar ali, só esperando o time jogar em função dele, né? Machucou a cabeça, seguiu em campo. Pô, eu olhei hoje pela manhã o lance de novo. Eu até fiquei impressionado que fez um corte, porque parecia um lance simples assim. Parece não foi nem acho que proposital. foi a unha, Tem eu o acho. cotovelaço, mas foi O muito. ossinho, deve ter. Pois é. O ossinho é que dá o. Acabou cortando a cabeça do Soares. Mas até acho, e é importante, o Sinote estava falando sobre o Soares perdendo gols. E ontem foi a mesma situação que a gente tem visto nos últimos jogos. Ele cria muito, mas também perde muito. Até ontem não foram muitos lances que ele perdeu gols mais cara a cara com o goleiro, que nem teve com o Simão, mas ele também cria muitas oportunidades, né? Ele dá um passe de calcanhar no primeiro tempo, que cria, acho que é o Bitelo, que tenta uma finalização que vai pra fora. Esse lance que é uma triangulação do Fábio com o Bitelo, que acaba com o Soares dando uma meia-lua e batendo em cima do Simão. Mas aí que entra a minha dúvida. O Soares é um cara que gosta de jogar, mas que também cansa. Eu quero ver o André Henrique mais tempo como centroavante. Mas eu quero ver. Talvez fosse essa a ideia ontem, né? Entrou pelo lado, né? É esse o meu ponto. De novo? Não, mas de repente o Soares jogar o primeiro tempo, se o Grêmio encaminhasse um bom resultado na primeira etapa, e aí botar o André no... botava o André Henrique na segunda. Porque Ele aí só sim pode a entrar vantagem pelo lado, o seria Soares imediata. não sai, né? E eu não achei que ele entrou mal ontem, viu? Achei bem participativo o André Henrique. Acho que tem algumas questões, claro, de acabamento. Pô, ele tem 20, 21, né? Não, Pô, é novo, esse de acabamento de jogada e tal. Só que o problema é que ele entrando pelo lado, na parte defensiva, ele tem que ajudar nos avanços do lateral adversário. E ali o ABC começou a criar jogadas em cima do André e do Diogo Barbosa, né? Porque Não achei uma má partida do Diogo Barbosa, inclusive, viu? Não achei uma má partida do Diogo Barbosa. Achei que tiveram alguns lances capitais defensivos que ele ajudou bastante. É um jogador limitadíssimo, pra mim não é titular, assim como o Reinaldo é muito limitado, mas é o titular quando voltar, mas não achei um jogo tão ruim dele ontem. Quem eu acho que voltou à normalidade, digamos assim, né? Passado aquele efeito de o Salvador que entrou foi o Lucas Silva, né? O Lucas Silva é aquilo ali, com a bola no pé, uma lentidão pra tomar decisões. Tá colocando um ponto que eu ia falar agora, no momento que o Lucas citou o Diogo Barbosa. Porque assim, ó. Não dá mais. Mas, veja bem, aí tu continua com Lucas Silva, Diogo Barbosa, o Tassiano só saiu porque o Bahia quis, senão ia ficar aí também. Acaba ficando sempre na dependência dos mesmos jogadores. E aí falando sobre os jogadores que são titulares, né? Numa função vital, numa iniciativa do Renato que mudou a maneira do Grêmio jogar, né?
que são os armadores do Grêmio. E, de novo, ontem, muito lentos, né, cara? Além de cansarem cedo, falta vitalidade pro Vina, falta vitalidade pro Natan e até pro Cristaldo. Então o time não pode ser lento nessa zona de criação, não pode ser acadêmico, né? Tem que ter ali uma coisa mais forte, mais determinada, e os jogadores não têm isso. Tiveram de sobra no gauchão, porque aí o parâmetro era outro, mas agora as equipes todas entram, são melhores e entram com muita disposição também. Então o Grêmio... E qual é a solução? Esses são os titulares, né? E os caras não vão mudar o seu perfil físico. Sim. Como é que vai ser? Como é que vai se resolver esse Aí problema? da característica e do porquê que o Renato até tem falado do cobertor curto com o Bitelo, né? Que o Bitelo estava rendendo bem à frente, mas aí não tem volantes para colocar, e precisa botar ele para trás. E não é que ele jogue mal atrás, mas é que daí falta a característica do Bitelo mais à frente. Não tem intensidade os jogadores do meio-campo do Grêmio. E são titulares. Se for, não, tá faltando. Não. Nesse setor não está faltando ninguém. Né? Tá faltando volante. A intensidade eu acho que era dada mais pelo Bitelo, quando ele jogava lá. Agora ele tem que jogar um pouco mais atrás, e aí mostra muito bem isso que tu tá dizendo. Isso. Natan, Cristaldo e Vina são jogadores lentos, extremamente lentos. Isso, esse é um problema. Mas havia sim, eles trocavam muito de posição. Lembra aqueles jogos do Grêmio? Eles trocavam, daqui a pouco o Cristaldo estava pelo lado direito, daqui a pouco centralizado, Vina direita, esquerda. Isso não acontece mais. Parece que eles estão tão pregados em campo. Eu ontem achei o Cristaldo muito mal no jogo. Muito mal. Achei ele apagado. Apagadíssimo. Não acho, eu acho que foi, pra mim esse é o ponto, não é nem que tecnicamente ele deixou a desejar, eu acho que ele não apareceu. Não apareceu no jogo ontem. Se escondeu, não apareceu. É tudo uma questão E o Natan também. Tudo uma questão, né? Ou quase tudo uma questão assim do jogador querer, né? O Internacional, primeira etapa ontem, criou muitas chances para fazer, mas não estava assim. Na segunda etapa, já voltou perdendo por 1-0, entrou matando. Lembram? A bordoada que o Mano